certo por aí? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Fala Doutor, o seu espaço para conversar sobre saúde de forma simples, leve e com foco no que realmente importa, o seu bem-estar. No episódio de hoje, a gente vai muito além da balança. Vamos falar sobre emagrecimento, sim, mas com um olhar diferente, mais completo, mais holístico. Você sabia que o excesso de peso pode estar ligado a uma inflamação silenciosa no seu corpo? E que o sono, a energia, a libido e até o seu humor estão profundamente conectados com esse processo? Pois é, para nos ajudar a entender tudo isso, descobrir caminhos reais e sustentáveis para uma vida mais leve e saudável, é que eu vim conversar hoje com um convidado especial, o Dr. Sérgio Doria. Ele vai nos mostrar como emagrecer pode e deve ser um processo natural, prazeroso e conectado com o corpo todo. Então, já pegue seu chazinho, sua água com limão ou aquilo que te fizer bem e vem com a gente descobrir como reduzir a inflamação, recuperar a vitalidade e transformar sua saúde de dentro para fora. Fique com a gente, viu? Porque o Fala Doutor está só começando. Pronto, já estou aqui com o Dr. Sérgio Doria e a gente vai conversar justamente sobre obesidade e emagrecimento. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Fala Doutor, tudo bem? Obrigado, Cris, tudo ótimo. Pronto, para a gente começar essa conversa, eu queria que o senhor me explicasse o que é efetivamente a obesidade. Quando é que uma pessoa é considerada obesa? A gente vê muito aquelas fórmulas, né? Aquele cálculo que deve ser feito, mas de uma forma clara, direta, objetiva. Como é que a gente pode entender que a pessoa tem esse perfil? Cris, esse conceito mudou recentemente. Durante muitos e muitos anos, acreditou-se que o diagnóstico da obesidade seria pura e simplesmente por IMC, que é o índice de massa corporal, que é uma conta que não é tão fiel, porque você pode ter uma pessoa com muito músculo, o músculo pesa, e por isso ela vai ter um IMC alto e ela não é obesa. Então passou-se a usar mais o IMC para avaliar populações. Então naquela população IMC médio, a gente sabe da obesidade ou não. E aí hoje em dia a gente diagnostica a obesidade por percentual de gordura e principalmente por aumento do percentual de gordura associado a comorbidades como diabetes, como hipertensão. Então a gente precisa hoje saber diferenciar bem esses quadros. E como é que é feito esse cálculo desse percentual de gordura? Então, hoje você tem algumas formas de avaliar percentual de gordura. A mais fácil é usando a tecnologia da bioimpedância, que a maioria das clínicas e consultórios tem, que é uma máquina onde uma corrente elétrica passa pelo corpo, ela consegue identificar tecidos e aí ela consegue saber o percentual de gordura, de músculo, de água, de osso daquele organismo. A outra forma é como muitos profissionais fazem também, que é com o adipômetro. Você já pode ter visto parecendo uma pinça que vai apertando em certos pontos do corpo para fazer esse cálculo. Existe um aparelho também chamado DEXA, mas que é muito pouco utilizado pela dificuldade e pela falta de acesso. Todos esses instrumentos, equipamentos, eles são disponibilizados na rede pública, em qualquer atendimento, em qualquer, enfim, consulta médica, é possível ter acesso a esse tipo de equipamento? Não. Na verdade é o seguinte, todos estão disponíveis na rede pública. Sim. Eu não sei dizer ao certo para você os locais, mas o principal hoje também o diagnóstico acaba sendo clínico na rede pública, muitas vezes pela falta de acesso fácil a essas tecnologias. Sim, imaginei. Agora o senhor fala muito, né, nos seus conceitos sobre um olhar mais holístico para a saúde. Na prática, o que é que isso significa? A obesidade não chegou ali por acaso. E foi um caminho, e esse caminho foi percorrido errando em diversos pontos. Então eu acredito numa visão, principalmente falando de equilíbrio do corpo, de pilares. Eu vejo que um corpo com sono desregulado, ele não está bem. Um corpo com inflamação elevada não está bem. Um corpo desidratado não está bem. Um corpo mal nutrido não está bem. Um corpo sedentário não está bem. Um corpo com o intestino mal funcionante, com a cadeia hormonal prejudicada, não está bem. Então não adianta você investir em todos os outros pilares e deixar um de lado.
essa conta vai chegar. Uhum. E ainda tem um último pilar que eu falo muito, que é a autoestima. Quando a gente não se enxerga bem, é o primeiro passo para esse corpo descer a ladeira no que diz respeito ao equilíbrio. Uhum. Como é que o senhor chegou a esse conceito, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua experiência, é, dessa busca holística, desse olhar holístico para a saúde. Foi algo que o senhor, desde o curso, desde a faculdade, o senhor já tinha isso como meta de trabalhar, tendo mais essa visão holística ou não? Isso foi desenvolvendo com o tempo, a partir de vivências, experiências em consultório? Isso foi desenvolvendo com o tempo, Cris, e principalmente para eu conseguir desacreditar em certos conceitos pré-formados que a gente traz da universidade. Fora do Brasil já se fala sobre esse tipo de medicina há muito mais tempo do que aqui. E aí foi tendo algumas visões, algumas experiências lá fora que eu pude ir captando isso, e também com a quantidade de pacientes atendidos e a gente vendo que mudar esses pontos em cada um fazia uma grande diferença, foi que eu fui desenvolvendo a metodologia que eu utilizo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa metodologia, para entender como é que funciona um paciente que vem aqui no seu consultório buscar essa ajuda, como é que é feito esse passo a passo. Mas antes disso, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre um ponto que o senhor tocou. O senhor falou sobre autoestima, né? E como isso acaba impactando a vida das pessoas a partir desses pequenos pontos que devem ser observados. E atualmente, né, com o advento das redes sociais, a gente sabe que muita gente acaba associando o emagrecimento apenas à estética. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bonito, eu tenho que postar minhas fotos e estar belo, bela. Mas a gente sabe que o emagrecimento vai muito além da balança. Fale um pouquinho sobre isso, doutor. Emagrecer é saúde. Emagrecer, Cris, eu digo que é comprar anos de vida. Eu costumo dizer que dificilmente você vai ver um obeso acima de 80 anos. Então, emagrecer vai muito além da estética. É você ter mais tempo para viver com seus filhos, com os seus netos. Eu tenho diversas histórias que eu ouço no consultório, pacientes que eu pergunto sempre qual é a sua motivação para emagrecer. Muitas vezes eu ouço, eu não consigo brincar com meu filho porque é no chão. Eu não consigo sair para caminhar com meu cachorro e caminhar por muito tempo. Então, emagrecer é você melhorar a sua qualidade de vida, viver melhor e por mais anos. Reeducação alimentar, a gente precisa saber o tanto que a gente precisa comer e principalmente caminhadas, eu diria caminhadas, porque é uma coisa mais fácil que a gente não precisa pagar, e também priorizar verduras e alimentos magros. Existem inflamações que são silenciosas, né, doutor? E que também acabam interferindo no desenvolvimento da obesidade. Fale um pouco sobre isso. A inflamação crônica, existem duas formas de inflamação. A inflamação aguda, que é aquela quando você tem um espinho na mão e aquele espinho inflama. E aí aquilo ali fica vermelho, com secreção, quente, doendo, enfim. E existe a inflamação crônica, que ela está circulando pelo nosso organismo. E só para você ter ideia, a inflamação crônica é a principal causa das doenças crônicas não transmissíveis. Então a gente está falando de diabetes, hipertensão, câncer, Alzheimer. Todas essas doenças estão diretamente ligadas a um corpo inflamado. E o que é que produz inflamação crônica no corpo? Gordura abdominal produz bastante inflamação. Aumento de radicais livres inflama o corpo. Então o estresse, a privação do sono faz isso. O intestino maltratado, como a gente fala, o intestino onde você não se alimenta adequadamente, ele constantemente abre espaço para que o corpo deixe entrar substâncias indesejadas, e aí nosso organismo precisa combater isso, e a forma de combater é gerando inflamação crônica. Então são diversos fatores, e como você falou, não tem um sintoma inicial, então você só percebe isso quando o problema já está instalado. Uhum. Essas inflamações, elas também são diagnosticadas através desses exames que o senhor abordou no início? A gente utiliza muito os exames laboratoriais para isso e os testes genéticos. A gente faz muito análise genética, principalmente do intestino, para correlacionar com a queixa do paciente. Uhum. Ouvindo o senhor falar aí sobre essas inflamações, eu lembrei das nossas tias, mães, avós, que sempre quando diante de qualquer problema interno, né, intestinal, tem aquele chazinho, aquele santo chazinho.
né? Tem chá para tudo. Tome esse aqui para inflamação, para desinflamar o organismo. Esses chás realmente têm eficácia comprovada? São recomendados? Não tem, mas Ô, minha tia, desculpa aí. existe um ponto. Ela não está de todo errada, não. Tá. Boa parte da inflamação do nosso corpo origina do intestino, do equilíbrio da flora intestinal. E a gente sabe que a maior parte dos chás reequilibram a flora. E então a gente, na prática, aquela inflamação crônica, digamos assim, que estava se tornando aguda pelo excesso dela, dá uma amenizada por equilibrar a flora intestinal. Alivia, mas não cura. Não resolve. Pronto. Então, ouça a titia, mas também busque a ajuda médica, né? O auxílio médico. Vamos falar um pouquinho de alimentação e sono. O senhor falou que essa alimentação desregrada, um sono desregrado, acabam interferindo também nesse sobrepeso, nesse ganho de peso. De que forma isso ocorre no nosso organismo? Porque a gente sabe que na correria do dia a dia, né, que até se tornou um argumento para quem não tem essa disciplina. Ah, não, eu não me alimento direito porque ali na correria eu como qualquer coisa. Ah, não, eu não estou dormindo bem porque eu preciso acordar cedo. Então, acaba sendo uma justificativa para muita gente não seguir essas regrinhas e não ter essa disciplina nem com sono, nem com alimentação. Como é que isso impacta nesse ganho de peso? Vamos lá, Cris. O sono desregrado desregula o metabolismo. Desregula o cortisol, que é o hormônio de estresse, um dos hormônios mais importantes para o funcionamento do nosso corpo. E também nos faz sentir o seguinte: um sono desregrado faz a gente ter uma sensação de cansaço, que vai vir principalmente na período da tarde e noite, que é quando a gente vai se sentir mais cansado e a gente confunde isso com a vontade de comer. Sim. Então nós acabamos comendo mais quando dormimos menos. Principalmente alimentos mais calóricos, porque pensamos que aquilo vai nos dar mais energia. Então tem que ficar atento, né? Inclusive eu até conversei recentemente com um médico especialista do sono e ele falava exatamente sobre isso, né? De quanto, por exemplo, o uso do celular antes de dormir acaba prejudicando justamente porque você vai ali ativando quimicamente seu cérebro e você não vai virando uma bola de neve. Quanto mais você assiste, quanto mais você fica ali usando as telas antes de dormir, você vai postergando esse sono. Tem gente que até que usa esse baratinho. Ah, não, eu vou ficar um pouquinho no celular porque me dá sono. Mas isso acaba não funcionando, né? E prejudicando. Na verdade, isso faz uma coisa também que prejudica a nossa produção de melatonina. Isso. A melatonina é o que nos faz entrar na fase de sono reparador. É igual a pessoa que toma café à noite. A pessoa tem que entender que ela pode até dormir, mas ela não vai entrar adequadamente no sono reparador para poder descansar. Então tem gente que diz, o café não interfere nada no meu sono. Conversa, interfere sim. Ele só não interfere no seu ato de pegar no sono, mas a qualidade do sono fica comprometida. A mesma coisa está na tela. Olha, você que tá aí ligando sua TV agora, acabou de pegar essa conversa, o bonde andando. Estou conversando com o Dr. Sérgio Doria sobre obesidade, emagrecimento. Ele está ajudando a gente a entender a importância de se ter uma visão mais holística, mais geral, sobre vários pontos de nossa vida, justamente na busca por uma melhor qualidade de vida, né, doutor? Existe um tempo adequado para a gente dormir? Qual é? Porque se fala muito, não, tem que dormir 8 horas por dia, né? São 8 horas o tempo ideal para se passar a noite, para ter um dia produtivo. Isso é verdade ou varia de pessoa para pessoa? Varia de pessoa a pessoa. A gente sabe que na média populacional é de 6 a 8 horas, que é o tempo necessário para que a pessoa fique descansada, ela seja reparada. Mas isso varia de pessoa a pessoa. Tem pessoas que eu já vi dormirem 8 horas e acordar pior do que pessoas que dormem 5. Então isso varia muito. Vamos falar sobre outro ponto que é um tanto delicado. A libido. Também o sobrepeso também interfere na libido? De que forma? Ou esse sono acaba interferindo no ganho de peso, que interfere na libido? Como é que essa roda gira? Seguinte, libido é multifatorial. Cansaço reduz libido.
a desregulação da produção hormonal causada pela privação de sono ou de sono de qualidade, como eu te falei, desregula cortisol e por aí vai, também altera a libido. O fato de se ganhar peso, principalmente nos homens, mexe no ciclo hormonal, do hormônio sexual masculino, então isso também reduz. E existe o quarto fator, que é autoestima. Quando você começa a bagunçar a sua vida, ganhar peso, a sua autoestima reduz e, consequentemente, a libido cai, principalmente em mulher. E é um ponto muito delicado, né? Porque aí, quando afeta a libido, afeta o relacionamento, né, ali do casal, acaba que desencadeia uma série de outros problemas e aí realmente a gente precisa ter uma atenção maior em relação a isso. Falando um pouco sobre o estresse, né? Que eu falei que a gente tem uma vida muito corrida, a gente sabe disso, enfim, cada dia as coisas são mais para ontem, mais emergenciais, é essa impressão que a gente tem. Mas eu queria que o senhor falasse como esse estresse crônico, ele também influencia nesse ganho de peso, ainda que a pessoa não tenha uma alimentação desregrada, que tente ali manter o equilíbrio no dia a dia, mas de que forma esse estresse acaba prejudicando também nesse sobrepeso? O estresse crônico, ele desregula a química do organismo, por si só, desajusta o metabolismo e o estresse crônico gera ansiedade. A ansiedade nos faz ter episódios de compulsão e gera episódios de depressão, onde as pessoas também pensam que precisam daquele alimento calórico para se compensar por algo de ruim que aconteceu, às vezes algo de bom. A gente gosta de usar o alimento para celebrar ou para acalentar. Então isso está muito ligado ao estresse também. Muito bem. Agora sim, doutor, diante de todos esses tópicos que o senhor apontou aí, qual é o momento que o paciente, que quem está nos assistindo, quem está acompanhando essa conversa, vai entender que é a hora de não, liguei meu sinal de alerta, preciso de ajuda? Normalmente, esse alerta surge de dificuldades de coisas do dia a dia, dificuldade de vestir uma roupa, dificuldade de amarrar um cadarço, dificuldade de brincar com o filho, andar com o cachorro e por aí vai. E nos homens, muitas vezes é da demanda da mulher, da esposa. A esposa demanda que o homem vá se cuidar e aí ele vai. A mulher tem mais o ato de se cuidar preventivamente. O homem muitas vezes precisa ou tomar um susto ou ser pressionado. É verdade. Tem muitos casos próximos que são assim. E quando chega aqui no seu consultório, como é que o senhor lida com esse paciente? Como é que vai se iniciar esse tratamento, justamente para que esse paciente emagreça de uma forma mais natural, de uma forma mais leve, prazerosa? Como é que se dá esse tratamento? Então, a primeira coisa que a gente faz é identificar as causas do problema. Então, a gente faz uma avaliação multidisciplinar. O paciente conversa com a minha equipe de nutrição, conversa comigo, a equipe de enfermagem faz uma avaliação com os aparelhos para a gente entender a composição corporal dele também, e a gente correlaciona tudo isso para iniciar um tratamento. E a gente começa o tratamento e acompanha o paciente semana após semana, coletando feedbacks, reavaliando ele e discutindo em equipe quais serão os novos pontos a serem abordados para que a gente consiga pegar aqueles 8 pilares e equilibrá-los para que esse paciente possa ter êxito no que ele buscou aqui. É importante falar sobre essa anamnese, né? Essa análise que é feita e o quão é importante o paciente realmente falar a verdade sobre seus hábitos. Porque acredito que muitas vezes também o paciente vem para essa conversa com o médico tentando mascarar um pouquinho. Você dorme bem? Não, eu durmo. Só de vez em quando. É que quando geralmente esse sono está completamente comprometido. Então eu queria que o senhor falasse sobre a importância, né? De se jogar limpo, de se realmente... falar a verdade em relação ao que se busca e ao que está se passando ali com o seu médico, né? Ele vai estar enganando a si mesmo, jogando o dinheiro dele fora, jogando a saúde dele fora, mas tem um outro ponto. Quando a gente está com os exames na mão, a gente está com o paciente na nossa frente, dificilmente a gente consegue ser enganado em alguns pontos. Porque o exame não mente. Os exames estão aqui.
Sim. É impossível que o que ele está falando esteja aqui no exame, então eu vou mais pelo exame e busco formas dele se sentir à vontade o suficiente para me falar a partir do momento que eu estou aqui para ajudá-lo e não para julgá-lo. E uma coisa que eu acredito que o senhor saiba falar muito melhor do que eu é sobre essa busca imediata, né? Do emagrecimento imediato, da mudança imediata. E muitas vezes as pessoas, eu acredito, já venham para o seu consultório, já tendo experimentado de muita coisa, de dietas restritivas, de chás, aquela velha água com limão. Fale um pouco sobre isso, doutor. Existe realmente essa possibilidade do emagrecimento buscando receitas como essas que eu abordei aqui? Muito difícil, assim. Eu falo muito para os pacientes que o processo de emagrecimento é igual subir o Monte Everest. Eu tô lá em cima do Monte Everest cheio de ferramentas para te dar, para te ajudar você a subir mais fácil. Se você vai pegar ou não, é uma escolha sua. Tem gente que já subiu sem nada? Tem. Mas tem muita gente que morreu no caminho. Então eu falo muito que dá para se emagrecer com dieta e treino? Tá, muita gente emagrece assim, mas muita gente não emagrece tentando emagrecer só assim. Uhum. Então a gente tá aqui para trazer o que há de mais moderno, para estar sempre se atualizando, trazendo o que há de mais moderno para que essa pessoa tenha um resultado. Ela precisa entender também que ela não engordou da noite pro dia, não vai emagrecer da noite pro dia. Eu sempre trato metas mais conservadoras porque eu prefiro surpreender o paciente positivamente. E uma outra coisa muita gente fala, não quero emagrecer tão rápido. A gente sabe que os pacientes que emagrecem mais rápido, a primeira etapa, os primeiros 3 meses, eles têm mais sucesso na segunda, terceira ou quarta etapa do tratamento e na manutenção do que os pacientes que são muito lentos, porque aquele emagrecimento mais rápido no início gera estímulo para ele continuar no processo. E para que você não seja uma pessoa obesa, você tem que se cuidar, principalmente na alimentação, praticando exercícios físicos, né? Na alimentação você resolve tudo. O senhor falou sobre 8 etapas. Fale um pouquinho sobre cada um. Então, a metodologia de 8 pilares. A gente cuida do sono, cuida dos hormônios, cuida da inflamação. Tem um ponto chave nos hormônios que muita gente pensa que é só hormônio sexual. Não, pelo contrário. Hormônio sexual é o que eu menos abordo. A gente aborda muito tireoide, cortisol, insulina, melatonina. Todos esses são hormônios. Então a gente cuida dos hormônios, da inflamação do corpo, de reduzir essa inflamação crônica e os fatores que estão ligados a essa inflamação. A gente cuida do intestino, tornando o intestino saudável. Nas funções dele, a função do intestino é mandar embora o que não presta, mas também absorver o que presta. Muitas vezes esse intestino não está absorvendo adequadamente o que presta ou está também absorvendo o que não deve, trazendo para o nosso organismo mais do que vai nos prejudicar. Então, cuidamos do intestino, cuidamos da hidratação. A hidratação correta é de 35 a 50 ml por quilo de peso todos os dias, não adianta beber um dia e não beber o outro. Cuidamos da nutrição desse paciente, do se nutrir do que é positivo, da prática de atividade física orientada e adequada e do bem-estar mental que está ligado à autoestima. Avaliando todos esses pontos, a alimentação, vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Existem alimentos que são aliados e quais são aqueles que são inimigos nesse processo? Justamente falando sobre a questão da inflamação e tal, queria que o senhor trouxesse aí de uma forma, em linhas gerais, né? Quais são esses alimentos que são inimigos e aqueles que são aliados? Vamos lá, industrializados e processados Estão fora. são vilões. Alimentos ricos em açúcar e farinha branca atrapalham muito e a gente sempre bate na questão de evitar os leites e derivados, porque também aumentam o grau de inflamação no intestino, independente de você ser intolerante ou não. Fruta, tem que se ter cautela, fruta tem açúcar, muita gente acha que por ser fruta pode comer à vontade, então a gente sempre segura a onda. Proteína, tem que ser no cálculo correto, porque proteína também é calórica. Não adianta você comer quilos e mais quilos de proteína no dia a dia que você não vai conseguir fazer o déficit calórico adequado. E eu sempre gosto de frisar que comer fibra é importante, comer carboidrato é importante, comer proteína é importante, mesmo que você esteja querendo emagrecer. Não se pode cortar de vez, até porque aquele rebote
vai ser mais severo. Uhum, geralmente é nesse ponto aí que muita gente se pega, né? Faz aquela dieta restritiva, ficou na moda aí um tempo a dieta do ovo, vou comer bastante ovo todo dia, ovo e frango, mas também isso gera esse efeito, né, doutor? Porque aí se parar em algum momento, vai acabar querendo dar conta de tudo aquilo que não comeu durante esse período, e aí o estrago pode ser bem pior, né? Exatamente, exatamente. Por isso que tem que sim ser acompanhado por profissional. Doutor, me explica uma coisa, existem pessoas que engordam, que acabam ganhando esse sobrepeso devido a um processo emocional. Como é que isso se dá? A grande maioria. A grande maioria porque a ansiedade gera compulsão. E a compulsão, muitas vezes, ela é maltratada. As pessoas têm que entender que a compulsão alimentar, ela tem que ser tratada com medicação para a compulsão. Não é só tirar a fome, porque às vezes ela vai comer sem fome e vai inclusive passar mal. Mas as questões psíquicas, psiquiátricas, elas geram a compulsão e essa compulsão traz o quadro de obesidade. E nesse caso, para tratar o emocional, aqui quando a pessoa chega no seu consultório, o senhor geralmente trata com medicamentos? Como é que é feito? A gente trata com medicação, muitos pacientes desses já vêm de psiquiatra, então a gente conversa com o psiquiatra que acompanha esse paciente. Alguns pacientes não têm ainda, eu indico passar pelo psiquiatra e a gente tem a psicoterapia associada no nosso tratamento em casos específicos. Uhum. O senhor falou que faz uso do que há de mais moderno justamente nessa perspectiva, né, de ter esse resultado de uma forma contínua, né? O que há de mais moderno nesse processo de emagrecimento na medicina? Hoje o que a gente tem de mais moderno em termos de medicação são os análogos de GLP-1, que é uma classe medicamentosa, ficou muito conhecida, das canetas e tal. Sim. Essas medicações já vêm evoluindo, então a gente já tem medicações combinadas, que é o análogo de GLP-1 com outras substâncias que potencializam isso, mas muitas vezes eu falo que menos é mais. Então, por mais moderno que isso seja, isso não dispensa o acompanhamento, a dieta bem feita, a hidratação, o acompanhamento psicológico, então isso é associado. A gente também tem tecnologias específicas aqui no consultório para avaliar melhor a composição corporal, a gente tem tecnologias específicas para tratar gordura, tratar tônus muscular, mas tudo carece antes de uma avaliação. E esse tratamento também varia de acordo com a faixa etária do paciente ou geralmente ele é linear? Eu não atendo menores de 18 anos porque a maioria dos medicamentos que eu trabalho, eles não são indicados para menores de 18 anos. E não por ter feito algum mal a eles, mas porque não se foram feitos estudos comprovando a segurança de uso desses medicamentos em menores de 18 anos. Por isso que eu não trabalho. Culturalmente, né, a gente vê que ao longo dos anos tem se buscado, inclusive nas mídias, e com alguns influenciadores também, um discurso mais do tipo, eu sou gordo, mas eu sou feliz. Eu vivo bem com a minha obesidade. E pessoas que acabam propagando isso, né? A gente tem alguns exemplos aí nas redes. O senhor acha que isso é mais prejudicial? Como é que o senhor avalia isso? Eu vejo isso como uma desculpa, sabia, Cris? Eu vejo isso como uma desculpa para si mesmo para negar o não conseguir emagrecer. Porque assim, a gente sabe que o obeso vive menos, o obeso tem menos qualidade de vida, o obeso tem menos aceitação em certos locais, o obeso tem mais dificuldade no avião, mais dificuldade para comprar roupa. Então não tem nada que diga assim, aqui na obesidade é mais fácil fazer isso do que não sendo obeso. Uhum. Então eu enxergo isso como uma desculpa que a pessoa quer dar para si mesma, para se enganar, dizendo que daquela forma ela está mais feliz. Uhum. E para quem está nos assistindo aí que quer dar o primeiro passo? Não, a partir de amanhã, porque toda semana tem segunda-feira, né? E aí esse discurso é bem conhecido, bem tradicional. Segunda-feira eu começo uma dieta. O que é que o senhor indica para essa pessoa que está nos assistindo e que quer dar esse primeiro A passo? primeira coisa é não esperar até a segunda, porque gordura não tem calendário. Então, se você tomou essa decisão, vá adiante. E a primeira coisa que eu falo é procure ajuda de profissional capacitado para te ajudar. Uhum. Porque senão você vai desperdiçar seu tempo, seu recurso, sua saúde e
vai desperdiçar também essa vontade que você está de dar o primeiro passo. Perfeito. Tem muita gente que também está nos assistindo, ouvindo essa mensagem, mas eu já tentei tanta coisa, nunca emagreci, nunca consegui. O que é que o senhor diria para essa pessoa? Fale ali para nossa câmera. Busque Tem acompanhamento. Porque É possível? é possível, os resultados estão aí, diversos pacientes meus, de colegas, tendo resultados muito bons por estarem tendo ou terem passado por um acompanhamento de qualidade. Então, busque ajuda, porque dá tempo. Perfeito. Antes da gente encerrar, doutor, já estamos nos minutinhos finais, eu queria que só o senhor falasse sobre um ponto que está bastante na moda, que o senhor até tocou nesse assunto, mas de uma forma bem breve, que é o uso das canetas emagrecedoras, né? Que como elas ficaram conhecidas. A gente sabe que inicialmente são indicadas para o tratamento do diabetes, mas que vem se popularizando de uma forma macro na nossa sociedade. Então, eu queria que o senhor falasse de que forma se dá o uso responsável desse elemento, desse instrumento, e quais os riscos do uso aleatório. Como a gente vê, a pessoa chega ali na farmácia, compra, chega em casa, se aplica e acabou. Fale um pouco sobre isso. Primeira coisa é buscar ajuda médica. Inclusive, recentemente, a Vigilância Sanitária Brasileira tornou um medicamento de retenção de receita porque o uso estava sendo muito descontrolado. E se você usa da forma errada, é o que eu falo, são medicamentos tão seguros que parece assim, risco de morte. Não. Mas o risco é, primeiro, você desperdiçar o seu recurso de forma imediata. De forma imediata você pode passar muito mal, gerar um quadro de desidratação, e aí sim você pode bater na emergência para ter que se reidratar, por aí vai. Se você seguir usando sem a orientação adequada, você pode também perder muita massa muscular e esse emagrecimento não ser um emagrecimento saudável. E músculo é saúde. Então, perder músculo é perder parte da sua saúde. Então, o acompanhamento adequado vai fazer com que você use a dose certa, pelo tempo certo e associado a tudo que tem que estar associado para que você tenha o resultado adequado. E eu vejo que acaba sendo um pouco viciante, né? Porque tem gente que usa uma vez, aí vê aquela perda significativa de peso, vou usar de novo, vou usar de novo. Porque ela não tratou aqui. E tratar a mente é muito importante. A pessoa tem que aproveitar aquele momento também para se reeducar e não mais voltar aos episódios que ela tinha antes que fizeram ela chegar naquele peso. Perfeito. Doutor, a nossa conversa foi massa. Gostei muito de estar agradeço, aqui com Cris, você. pelo espaço, pela conversa. E é isso. A gente volta a se encontrar em outro momento. Obrigado, muito obrigada, querida. viu? E é isso, minha gente. Ficamos por aqui com o nosso Fala Doutor de hoje. Na próxima semana tem mais um Fala Doutor especial para você. E já quero te lembrar, viu? Se você não pegou todos os detalhes dessa conversa tão importante, volte, vá lá, pegue a câmera do seu celular, aponte para esse QR Code que aparece aqui no canto da tela e você automaticamente vai ser direcionado para o nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver, rever, não só esse, mas como todos os nossos programas, viu? Na próxima semana, como eu disse, tem mais Fala Doutor. Até lá!